Eva, nem nada disso, né? Mas todos nós temos a experiência desse pecado original. Agora há pouco, na oração, nós falávamos do experimentar não ter a liberdade para atuar segundo o que nós consideramos correto, ou segundo o que nós gostaríamos. Nós experimentamos um desequilíbrio em nós, como São Paulo. Procurando o bem que quero, faço o mal que não quero. Essa é a experiência de todos nós. E é porque existe algo dentro de nós que nos impede de alguma maneira. Nós falávamos isso na quinta-feira, né? Esse exemplo até. Hoje, vou chegar em casa, vou fazer um agrado para o meu esposo, eu vou ser carinhosa, terna e... cheguei em casa, ai, seu desgraçado, você de novo, deixou queimar, sujou. Puxa vida, eu vim mentalizando que eu ia chegar e ser carinhosa com ele e ia dar tudo certo e não consegui. Por que eu não consegui? O que acontece dentro de mim? Depois do pecado original, ficaram em nós algumas consequências que ferem a nossa natureza. E, digamos que a principal consequência desse pecado original em nós, que nós não escolhemos, ninguém escolheu ter esse desequilíbrio, é o egoísmo. Nós nascemos, por causa do pecado original, egoístas. Santo Agostinho, no livro das Confissões, quando fala da sua vida, ele vai refletindo como ele era egoísta desde que ele nasceu. É muito engraçado, né? Ele fala, nossa, como eu era egoísta, eu chorava para mamar. Eu tinha fome e chorava só para que a minha mãe me desse de mamar. E como eu era egoísta. E ele vai dizendo como ele, pequeno e inconsciente, já era egoísta. É muito engraçado, né? Você pensar dessa maneira. Mas, enfim, é interessante a reflexão. Parece que nós somos sempre egoístas. Vamos falar sobre o egoísmo. Então, primeiro, uma definição de egoísmo. O que é o egoísmo? A gente sempre fala do amor, né? Do egoísmo, de repente, a gente fala pouco ou menos do que deveria. Então, o egoísmo é o amor desordenado por nós mesmos. Ou o amor desequilibrado, a gente falava de desequilíbrio. Eu experimento, ou eu sei, que deveria proceder de uma maneira que é mais correta. Eu deveria buscar um bem que é bom para mim e para outro, mas acabo buscando aquilo que, segundo certas medidas, parâmetros, me convém. Eu não busco o melhor bem, eu busco um bem que não é o melhor, que me convém. Então, eu sou, não sei, diabética e eu busco o bem, o bolo de chocolate, que não me convém para a minha saúde, mas me convém para o meu apetite, para o meu paladar. Apliquem isso para toda a vida, para todas as circunstâncias. Eu quero o melhor para o meu filho, mas quando ele, de repente, vem aqui e precisa de um pouco da minha atenção, eu grito com ele. É um exemplo exagerado e nunca acontece isso. Mas, enfim, só para que entendam, né? Então, eu não busco o melhor bem. Tem algo em mim que me impede realizar esse bem, que eu sei que é o melhor bem para mim e para outro. Parece que existe uma engrenagem no nosso coração que não funciona direito. E, procurando o bem, acabamos fazendo o mal. O que acontece? Qual o problema? Por que a gente tem esse defeito de fábrica? E o que significa esse defeito de fábrica? Por que é assim? O que eu tenho que fazer para consertar esse defeito? Fazer o recall lá na fábrica. Olha, vim com esse coração, com esse problema aqui, vamos lá. Vamos consertar isso aqui. Então vamos fazer um recall aqui.
O egoísmo, como nós somos muito criativos, cada um tem a sua maneira de ser egoísta. Espero não ofender ninguém. Todas vocês são egoístas, tá? Eu também. Então, todos nós temos essa maneira de ser egoístas. Nós temos essa mania de nos colocarmos no centro de tudo. Do mundo, da nossa vida, das outras pessoas. Nós invadimos, né, o mundo dos outros para que nós sejamos protagonistas ali. As coisas são da maneira que eu quero, como eu gosto. Ou então, eu experimento essa necessidade de que os outros façam aquilo que eu prefiro, que os outros me dêem atenção. Eu sou egoísta. Experimento isso de muitas maneiras. Somos muito criativos, né? E somos egoístas. O egoísmo acontece quando quem ou o que deveria estar no centro é substituído por mim. Eu me torno um absoluto e relativizo todas as outras coisas em função de mim. Eu no início, eu no meio e eu no final. Cada um tem uma maneira diferente de ser egoísta. Algumas preferem ser no início, outras no meio e outras no final. Vou explicar isso. Então, esse egoísmo se manifesta em todas as minhas relações. Em primeiro lugar, com Deus. Eu sou egoísta com Deus. Às vezes parece que não dá para ser egoísta com Deus. Dá para ser egoísta com Deus. Em primeiro lugar. O egoísmo afeta, em primeiro lugar, a nossa relação com Deus. Depois, a nossa relação conosco. Minha relação comigo é afetada pelo meu egoísmo. Eu já não sou capaz de me ver como eu sou. E afeta a relação com todas as pessoas. O egoísmo é como esse filtro. Vocês usam Photoshop? Agora todo mundo gosta de Photoshop para mexer nas fotos e corrigir as fotos. E lá no Photoshop tem filtros. Você pode aplicar o filtro para distorcer ou para corrigir uma foto. Eu posso colocar um filtro vermelho e minha foto fica toda vermelha, com tons de vermelho. Ou eu posso colocar um filtro e a foto fica preta e branca. Eu coloco um filtro no meu coração e eu vejo tudo segundo esse filtro. E tem uma janela entre mim, entre minha alma e o mundo. E eu vejo tudo através dessa janela. É aquela história, né, da pessoa que fala... fiz história para catequese, né, para criança, mas assim, para que a gente se entenda, né? Aquela pessoa que olha para fora pela janela e fala: como? Está tudo sujo lá fora. O gari não veio hoje. Olha só como ficou sujo. A senhora, a vizinha lá da frente, nunca lava aquele vidro. Olha, esse rapaz passa por aqui e vai pisando nessa calçada e vai deixando isso tudo sujo. E um dia ela percebe que é o vidro da casa dela que está sujo. Ela limpa o vidro e tudo fora fica lindo. A nossa alma é assim. Tinha uma menina no ônibus, não sei se eu contei isso para vocês alguma vez, né? E estava chovendo muito, ônibus cheio, apertado, e ela, preocupada porque tinha que chegar a um compromisso, e o ônibus não andava, estava no engarrafamento, dava para descer porque estava chovendo muito, nada dava certo, e ela pega o telefone para ligar para uma pessoa, para dizer: olha, vou chegar atrasado, o telefone não funciona. Ela, sentada dentro do ônibus, se levanta e começa a gritar: o mundo está conspirando contra mim. Gente, o que está errado aqui? O mundo? Onde está o problema? Isso é fato, isso aconteceu. Não estou inventando a história, não, tá? Nós somos assim. A gente vê o problema sempre fora. Na confissão a gente vê muito isso às vezes, né? Muito engraçado. A pessoa vem e fala assim: ai, padre, eu vim aqui me confessar porque o meu esposo não sei o quê, porque o meu filho não sei o quê, porque não sei o quê. E você fala: muito bem. E a senhora, quais são os seus pecados? O que a senhora está fazendo aqui? E os seus pecados? Eu posso lhe perdoar pelos seus pecados, mas se o outro vem e peça perdão pelos dele, onde está o problema? Quando tudo dá errado, onde está o problema? Quando nada funciona, quando todo mundo me incomoda, onde é que está o problema?
É claro que eu estou colocando aqui exemplos muito exagerados. Cada um vai trazendo para a sua vida. Essa pessoa que me incomoda, por que me incomoda? O Hermann Hesse, esse filósofo alemão, última frase interessante, ele dizia: quando nós odiamos alguém, na verdade, nós odiamos nessa pessoa aquilo que está em nós mesmos. Eu não aplicaria isso para tudo, mas para muita coisa assim. Quando nós olhamos para alguém e dizemos: nossa, que pessoa invejosa, né? Aí você fala: ué, e onde é que você conheceu a inveja? Você teve uma experiência da inveja? Você reconhece isso em alguém. Você fala: ah, eu conheço isso. Aí você não fala: eu tenho isso. Olha, ela, como ela é. E aí tira o foco de mim, né? Coloca o foco lá no outro. O egoísmo. Nós no centro. De alguma maneira no centro. Mas o egoísmo acontece de várias maneiras, né? Isso acontece também na relação com Deus. É fácil entender isso na relação conosco e com as pessoas, mas na relação com Deus isso acontece também. Nós viramos para Deus, de uma maneira mais ou menos consciente, e dizemos para Ele: olha só, quem manda aqui sou eu. As coisas a partir de agora vão ser como eu quero. Eu me lembro de um colega, uma vez ele me disse uma coisa que Deus me choca. Eu penso como que ele convivia com isso. Ele tinha sido seminarista menor na diocese, no Rio de Janeiro, e ele me falou: sabe, eu sei que Deus quer que eu seja padre, mas eu não quero. Eu não quero isso. Naquela época eu nem pensava em ser padre. Enfim, escutei isso, passei adiante, mas eu me pergunto: como você sabe que Deus sonhou algo para você? Que esse é o seu caminho de plena realização? Para viver aquela felicidade que você não pode ver de outras maneiras, e você fala: não quero isso. E me pergunto hoje como isso funciona. E talvez uma explicação, estou aqui, né, especulando, é que eu quero ser o protagonista do filme. Não Deus. Ele pode ter ideias ótimas, mas as minhas ideias são melhores que a dele. Então as coisas vão ser como eu quero. Eu vou fazer um filme muito melhor do que esse. Satanás. Esse é o demônio. Que escolhe, né, não servirei. Eu não quero esse plano. Eu não quero o seu sonho. Eu não gosto disso. Vou viver os meus planos. A gente pode fazer isso, a gente faz isso muitas vezes. De uma maneira mais velada, obviamente. A gente não é tão escancarado assim, né? Nós somos muito mais discretos, normalmente. Então, para esse egoísmo, nós vamos fazer uma divisão aqui para entender como ele funciona em nós. Eu vou falar de 3 realidades diferentes que são egoísmo. Tá? Digamos que é assim. O pecado em nós deixou essa marca. A gente vai chamar de paixões da alma esse defeito que nós temos lá dentro, assim, muito incrustado em nós, e que é a raiz para o pecado na nossa vida. A gente vai depois fazer um balanço, um exame de consciência, uma análise, para descobrir qual é a raiz do pecado na nossa vida, esse defeito dominante, essa paixão dominante. E vocês vão ver como, quando, por exemplo, vocês chegam à confissão para se confessar, vocês estão se confessando, nós nos confessamos sempre sobre uma só coisa. No fundo, é uma coisa só. O egoísmo, ele é a ausência do amor. Ele é um não amar. É sempre não amar. O amor desordenado é o contrário do amor. E nós sempre temos uma raiz para esse não amar. Para não colocar as coisas no seu lugar. Para não dar a cada um o que é de direito, o que é devido, inclusive a mim mesmo. Quando nós nos confessamos
das ofensas a Deus, nos confessamos sempre do não amar. Aqui, a gente está buscando a perfeição no amor. Eu me conheço, eu me descubro, vou perceber os obstáculos desse não amor na minha vida para poder tirá-los. Vou determinar a meta do meu caminho de santidade e vou percorrer esse caminho, tirando os obstáculos, para chegar a esse amar, que é o contrário do não amar. Deus nos sonhou para o amor. Deus nos sonhou para a santidade, para um ideal de vida maravilhoso, como o de Nossa Senhora. Na mente de Deus, o ideal, o projeto de Deus para nós é esse, perfeito amar. A gente falava disso na quinta-feira, sobre a caridade. Ok, esse é o projeto de Deus para nós, o perfeito amar como Ele. Nossa Senhora vive o amor perfeito, porque não tem o pecado, não tem essa mancha. Ela pode conhecer e amar de uma maneira perfeita, cheia da graça de Deus. Nós não. Então, vamos tirar de dentro de nós tudo isso que nos impede de viver esse amor e essa liberdade e essa realização plena na nossa vida. Tá? Vamos identificar o inimigo. No combate espiritual, o primeiro passo é identificar o inimigo. A gente às vezes passa anos lutando contra o nosso pecado, mas esse pecado não tem rosto, não tem nome, eu não sei quem ele é. E eu vou sempre perdendo a luta. Eu luto contra alguém que não sei. Os golpes vão me acertando e eu não sei de onde vem. Vamos descobrir de onde vêm esses golpes. Ok? Então, essas paixões, elas são divididas em dois grupos principais. Que chama da árvore das paixões. Os dois grupos principais são a concupiscência da carne, ok? E o egoísmo, a soberba. A soberba tem a ver, a paixão, são as paixões que têm a ver com o pecado da nossa alma. Mas como nós somos alma e corpo, tudo em nós tem a ver com a alma sempre, como espírito. Muitas vezes um pecado contra a carne começa num pecado do espírito. Muitas vezes as pessoas vêm para a confissão sofrendo muito por causa dos pecados carnais e você começa a caminhar e você fala, gente, mas o problema não é carnal, é outra coisa. Olha só como está a vaidade aqui, por exemplo. E na soberba temos uma subdivisão. E nós temos três paixões dominantes quando a gente fala de soberba. Primeira, o orgulho. Depois, a vaidade. E depois, o amor próprio. Em alguns momentos eu vou falar de egoísmo como amor próprio, mais fácil de entender, tá? Orgulho, vaidade e amor próprio. Vou explicar agora cada uma das paixões. Primeiro, o orgulho. Orgulhoso. Bom, vou falando e vocês podem ir refletindo, né? E podem ir, cada um vestindo a carapuça também, né? Exato. O orgulho é o começo. A vaidade é o fim. E o amor próprio é o meio. Tá? Depois, na nossa criatividade, vocês podem misturar e juntar as coisas como quiserem, tá? Então, nenhum deles se dá uma forma pura. Você não diz, nossa, eu sou um perfeito orgulhoso. Até nisso eu sou perfeito, sou orgulhoso, perfeito, não é? Não, sempre tem uma mistura, tem alguma coisa, tá? Sim, né, o seu amor próprio tende, sei lá, podem imaginar talvez um triângulo. Eu usei o exemplo da linha, início, meio e fim. Mas também, se quiserem, podem colocar um triângulo para entender que você sempre está no meio do triângulo, nunca está nos ângulos. Então, eu estou aqui tendendo mais para o orgulho, mais no meio para o amor próprio, enfim. Tá? Então, o orgulhoso, ele se considera como princípio de tudo. Ele se regozija da própria excelência. Ele vê nele um bem que se torna um bem absoluto. Tudo que vem depois é menos importante do que ele tem, do que ele faz.
O orgulhoso é aquele que tem razão de tudo, ele sabe de tudo. Ele não precisa de você para ele ser bom como ele é. Se você concordar com ele, ótimo. Se não concordar, tudo bem. Eu sigo minha vida. Eu sou o que eu sou. Bom assim. E as manifestações do orgulho são, aqui a gente começa a entender melhor, a independência. O orgulhoso, ele é autossuficiente. Ele não precisa de Deus. Não precisa do próximo. Ele se basta. Eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho essa graça em mim. Não preciso que Deus me dê a sua graça. Eu tenho isso em mim de maneira natural. Eu percebo na minha vida como eu faço tudo bem feito. Eu sou bom. O orgulhoso é impaciente. Tem o outro que é pior do que ele. É difícil ter paciência com quem é pior do que eu. O orgulhoso ele é teimoso. Porque ele sabe de tudo. Né? Não precisa de outro para dizer a ele o que é melhor. Ele sabe. Ele é ambicioso. Ele sofre de presunção. Ele se acha o máximo orgulhoso. Ele acha que não tem nada melhor do que ele. Hoje, se Michelangelo fizesse uma escultura, faria ele. Para a posteridade. Sabe? Eu fico pensando, quando eu morrer, eu vou doar meu cérebro para a ciência, para que possam estudar isso. O orgulhoso é triunfalista. Mas também, por outro lado, o orgulhoso ele pode se desanimar, pode ter o desalento, a ira. O orgulhoso ele é racionalista. Nós vivemos numa sociedade orgulhosa, racionalista. A ciência basta, a razão basta. E quando a razão basta, o mistério perde o seu lugar. E Deus não pode... O coração de Deus não pode ser penetrado, porque só tem a razão. E a fé nos leva para além da nossa razão. Mas o orgulhoso, ele acha que a razão dele é suficiente. Normalmente, o orgulhoso, ele é áspero, ele é rude com os outros. Claro, é porque como ele se basta, ele também se torna insensível aos outros. Então, ele não precisa agradar ninguém. E não percebe, não é sensível ao que o outro sente. É interessante, né? Faço uma pausa aqui. Por exemplo, como todos somos psicólogos, e alguns são psicólogos formados, as nossas doenças espirituais acompanham as nossas doenças psicológicas. Muitas vezes, eu experimento muito isso na confissão, na direção espiritual, porque a pessoa vem e lhe apresenta um problema desse, de fundo, é isso, né? A pessoa diz, eu não sei, em relação com a vaidade, eu sou muito insegura, Na verdade, a pessoa não fala isso, né? Ela fala, não, eu não perdoo. Eu não sei perdoar. Eu tenho muita dificuldade, eu trago muita mágoa dentro. Aí você vai de um lado para o outro e vai descobrindo questões espirituais e psicológicas, e sempre vão muito unidas. Está muito junto isso sempre. E você descobre muitas coisas, muitos problemas também com a família, a formação, a educação, a criação, o ambiente onde a pessoa vive, as que estão próximas. E você vai vendo muitas coisas muito unidas. Mas é interessante entender o fundo espiritual. Muitas vezes, você cura a alma e de alguma maneira toca a psicologia, que a pessoa já pode caminhar. Ela já encontrou a paz que ela precisava. Então, não sei se ajuda ter isso presente também, que às vezes vocês vão pensar quando eu falo aqui da raiz e das manifestações, vocês podem encontrar na história de vocês uma causa por uma dificuldade, por um trauma, por um obstáculo que tem para viver esse amor, para viver esse projeto de Deus. E é interessante que vocês vejam como esse obstáculo está unido com uma paixão. Esse trauma, essa questão familiar, isso pode estar unido com uma paixão. E isso faz você egoísta. Isso nos faz egoístas.
nos faz não amar. Eu não recebi da minha família amor. Eu nunca experimentei isso. Eu tenho um filósofo francês que ele se converteu ao catolicismo, mas ele falava da dificuldade dele, da compreensão de Deus Pai. Quando o pai dele, a figura paterna para ele, causava uma repugnância. Então falar que Deus Pai era para ele dizer, eu não quero essa pessoa para mim. Eu odeio a Deus, porque Ele é Pai. Puxa, mas Deus é Pai, por isso eu odeio Deus, porque Ele é Pai. Tem trauma, uma lacuna terrível, que você tem que preencher de uma outra maneira. Mas a doença espiritual, acompanha a doença psicológica. Tá? Explicou. Então, voltando aqui para os conceitos, ou manifestações, o orgulhoso, ele tem necessidade de impor os seus critérios. As coisas têm que ser como ele pensa. Porque, claro, quando ele tirou Deus do centro, ele passou a ser o ponto de referência para tudo. Então, você olha para a realidade e você vê a realidade da sua janela e você fala, nossa, mas como isso é feio? Porque não é o que eu gosto. Olha só como essa pessoa faz isso. Está errado. Não vai contra nenhum mandamento. Está errado porque não é como eu faria. Isso não é como... Mas quadro feio, eu pintaria de outra maneira. Mas essa pessoa, ela sempre faz isso, é que eu faria de outra maneira. E eu. E é uma doença crônica. Tudo acontece com referência a mim. Tudo. E tudo incomoda. E tudo deixa... Porque eu sou o ponto de referência de tudo. Desejo de vingança, outra manifestação do orgulho. Impor também, além dos critérios, os gostos pessoais. O orgulhoso, ele precisa tomar a palavra e dizer o que ele pensa. Ele nunca concorda, com nada, com ninguém. Espírito de contradição. Claro, é porque ele se ama de tal maneira, e ama de tal maneira os gostos e a opinião dele, de uma maneira tão específica, que, claro, ele não concorda com nada, porque nunca ninguém vai concordar de maneira plena com ele. Então ele discorda de tudo. E na hora que você conversa com ele vai dizer, nossa, olha, ele pode até dizer, você tem razão, mas eu diria, para poder dar uma ênfase aqui, para poder aperfeiçoar o seu pensamento, e aí coloca a parte dele. E tem que colocar a parte dele, senão não é perfeito. Tem aquela passagem dos Atos dos Apóstolos, que Pedro diz, nós e o Espírito Santo resolvemos que, o orgulhoso ele é capaz de dizer, não, o Espírito Santo me inspirou, mas eu acho que não tem muita razão nisso não, eu vou fazer dessa maneira. O orgulhoso, ele faz juízos temerários, ele julga os outros. Ele sempre quer impor as regras do jogo. Ele é rebelde e rancoroso. A gente fala muito do orgulho ferido, Feriu o meu orgulho. Claro, me fez ver que eu não sou esse perfeito. Tem algo aqui que me tocou. Que tocou essa minha perfeição. Ou que me fez perceber que eu não sou perfeito como eu gostaria. Segundo lugar, a vaidade. A vaidade é o fim. Eu sou o fim de tudo. A vaidade está no outro oposto do orgulho. O vaidoso, a excelência para ele é a estima que os outros têm por ele. Então, ele precisa da opinião dos outros. Ele precisa do elogio, ele precisa da atenção, do afeto. Ele não se basta. Pelo contrário, o vaidoso é muito inseguro. Ele não só não se basta, ele precisa muito do outro. Ele tem que se apoiar no outro. Ou melhor, ele precisa que o outro realmente o apoie, o eleve e faça ele sentir o que ele gostaria. E dê essa segurança que ele precisa. Porque ele não tem isso em si. Tem muito a ver com a baixa autoestima.
no aspecto psicológico. O brasileiro sofre muito da vaidade. O brasileiro tem muito problema, de uma maneira geral, para lidar consigo mesmo, aceitação, esse perceber-se, descobrir-se, saber lidar com as carências, com as lacunas, com o que não recebeu, saber lidar com as mágoas, saber lidar com as ofensas. Nós sofremos muito disso, né, aqui, pela nossa personalidade, pela nossa maneira de ser, né, ao mesmo tempo que o brasileiro é muito espontâneo. Estava falando sobre isso ontem, no jantar. Então, né, nós somos muito espontâneos. A gente falou disso falando de ironia. Alguém falou, porque é ironia. E eu falei, não, olha só, cuidado, hein? Não use ironia com o brasileiro, porque é muito perigoso isso. O brasileiro normal, ele não entende a ironia. E ele se humilha com a ironia. Ele se sente humilhado porque ele não entende o que você está dizendo e ele se sente menor, ele se sente diminuído. Ele acha que você está querendo pisar nele. É instintivo, né? Porque o vaidoso, ele sempre se compara com o outro e ele precisa se sentir bem nessa comparação. Quando ele percebe que o outro está por cima, ele se desanima, ele se aniquila de alguma maneira e sofre, porque ele não é o que ele gostaria. Ele não sente em si esse conforto, essa plenitude, e sofre. Sofre muito, muito. Então, o vaidoso, a gente tem a ideia da vaidade feminina, de repente esse é o exemplo, né, que a gente usa, mas aquilo que a vaidade aparenta, mostra pela beleza, ou, porque não é só a beleza exterior, mas também tem a questão intelectual, de manifestar inteligência, de manifestar sabedoria, esperteza, ou liderança, enfim, afeto, o que quer que seja, sempre atrás disso tem um vazio. Falta algo. E aquilo que você apresenta é a máscara, tentando esconder o que está dentro. Então o vaidoso é tímido, muitas vezes, mas não necessariamente. Porque também o vaidoso pode querer fazer muito barulho para chamar a atenção para algo que ele não é. O vaidoso pode ser extremamente sensível, mas sensível de uma maneira negativa. É que tudo afeta, tudo toca. É como tudo vai contra o meu ser, contra a minha imagem. Tudo me prejudica de alguma maneira. De repente, no meio de um grupo, alguém faz um comentário e o vaidoso se sente aniquilado com o comentário, como se fosse para ele. Ninguém estava pensando nele. Isso pode ser até compulsivo. Tinha um desenho, não sei se vocês lembram, não sei se vocês viram. Eu era pequeno, né? Da família Dinossauro. Então, na família Dinossauro, tinha um dinossauro que ele era... Não lembro o estudo psicológico que ele tinha, depois vocês me digam qual era. Mas aí estão os dinossauros em reunião, foi uma coisa da empresa. Daqui a pouco o cara toca a porta, entra e fala, tudo bem, gente, tudo bem? Vocês estão falando de mim? E eles olham para ele, não, ninguém está falando de você, não. Muito bem, só queria saber. Aí vai, sai. E daqui a pouco toca a porta de novo e volta. Mas agora vocês vão falar de mim? E fica todo mundo assim, não, ninguém vai falar de você, fica tranquilo, pode ir embora. Tá bom, vai, né? E o vaidoso, ele pode ter isso, né? Será que estão falando de mim? E é necessário que eles falem bem de mim. O orgulhoso, ele pode dizer, falem bem, falem mal ou falem de mim. O vaidoso, não. Se você falar mal de mim, eu morro. Eu não aguento isso. Eu preciso que você fale bem de mim e fale na minha frente. Eu tenho que saber o que você acha de mim. Mas se você não pensar bem de mim, não diga nada. Melhor, não pense nada. É muito duro ser vaidoso. Susceptível, invejoso. Claro, porque ele se compara. Ele percebe que o outro tem o que ele não tem. E ele acha que esse elemento, esse objeto, completaria um pouco mais, daria mais segurança para ele. Mas é uma ilusão, não é assim. O vaidoso se considera sempre indigno de confiança. Claro, se ele não confia em si, ele não espera que os outros confiem nele. Mas ele precisa que os outros confiem nele para confiar em si mesmo. E por isso também ele é calculista.
Ele calcula os seus movimentos, calcula as suas palavras. Ele só fala na boa, para que os outros possam dizer, nossa, olha, parabéns, muito bem. Mas o tímido, o vaidoso pode ser também debochado, irônico, usar muito sarcasmo, ser hipócrita, ostentar, tudo para colocar essa máscara, mostrar o que ele não é e que os outros achem que ele é outra coisa. O vaidoso, ele tende a monopolizar o diálogo porque ele está trazendo atenção para si. Ele precisa daquela atenção. Ele é incrédulo, mas é incrédulo porque também falta confiança. Se ele confiar, ele tem o risco de cair, porque ele pode ser enganado. Ele pode ser dissimulado, espírito farisaico. A felicidade dele está nas próprias qualidades. Ou seja, ele é muitas vezes infeliz, porque não percebe as qualidades que tem. Ele não é capaz de olhar para si com humildade e perceber as suas próprias qualidades. Quer chamar a atenção, o interesse dos outros. Busca elogios. Fala de si mesmo. O vaidoso, ele tem uma doença terrível. Ele precisa se justificar diante dos outros. Você chega num lugar e alguém fez algo de errado. Você ainda não viu, mas a pessoa vem para você e fala assim, gente, olha só, não deu certo porque... sabe o que aconteceu? É que estava tudo engarrafado e eu não pude chegar na hora. Gente, mas não tem nada. Ele tem essa necessidade de mostrar que a culpa não foi dele. Ele fez o melhor que ele podia. E o erro não foi dele, foi outro que provocou o erro, mas ele não. Ele estava certo. E aí ele mente, se for necessário. Se ele não puder justificar com outra coisa e dar culpa para outro, então ele tem que mentir. Veja como o brasileiro tem maneira de ter razão das coisas, né? Ou tem maneira de saber tudo. Você pergunta uma coisa para uma pessoa, não riam, porque senão eu vou saber o que vocês fazem, tá? Então, você pergunta uma coisa para a pessoa, e a pessoa diz assim para você, eu acho que aconteceu assim, assim, assim. Você não sabe, você não tem nem ideia do que aconteceu. Mas você conecta as coisas e diz, acho, para parecer que você sabe. Você não sabe, você não viu, ninguém lhe disse, você não sabe. Mas você fala, não, deve ser assim. Como deve ser assim? Você viu? Você estava lá? Não, mas segundo a lógica, gente, mas que diferença faz se você não sabe e me diz, não sei, tudo bem, acabou. Né? Você pergunta uma coisa para uma pessoa, né? Olha, você fez aquilo que eu pedi? Sabe o que aconteceu? É que, justamente na hora que eu ia fazer, então essa pessoa ligou, e aí, sabe, eu tenho que dizer que a culpa não foi minha. Eu não posso ser culpado por isso. Essa pessoa não pode pensar mal de mim. Eu tenho que justificar para fazer que realmente eu não tenho a culpa. E é terrível. Porque a angústia interior, sabe, como que oprime. E você vive com isso. Eu estou exagerando as situações. Mas vocês apliquem, porque todos nós temos isso. Né? O padre também. Então, o vaidoso também tem necessidade de fazer confidências. A muitos, porque tem que se justificar diante de muitos. Ele tem que buscar a compaixão de muitos, a atenção de muitos. Depois o amor próprio. Vamos chamar também de egoísmo, enfim. O orgulhoso, ele quer ser o primeiro princípio. O vaidoso quer ser o fim último. O amor próprio, né? O egoísta, ele quer ser o único princípio, o único fim. Ele é o único. É um pouco, a gente chama de solipsismo, né? É um egoísmo filosófico. Eu sou a única pessoa que existe. A única certeza que eu tenho é de que eu existo.
Descartes, né? A única certeza que eu tenho é que eu sou. Eu existo. E claro, as coisas giram ao meu redor. Mas se não girarem, não tem problema. A questão é meu redor. Eu no centro. E único. Eu sou o único. Então, o orgulhoso, o egoísta, ele se regozija das próprias coisas em relação aos outros. Ele está sempre no centro. Algumas manifestações do egoísta. Ele é indiferente. Ele não liga para o resto. Não faz diferença para ele. O importante é ele. É o que ele faz, o que ele gosta. Portanto, também ele é pouco sensível. Ele é superficial no trato. Ele procura realizar os próprios planos. Ele é caprichoso. Ele tem manias. O egoísta, ele é muito curioso, né? Eu não sei se vou dizer uma heresia aqui. Nossa, é perigoso dizer isso aqui nesse auditório, mas enfim. Eu não sei se a mulher grávida, ela é assim, egoísta, né? Eu tenho desejo de comer um sorvete de pistache agora às 3h30 da manhã. Você acha que é a única pessoa no mundo? Né? Enfim, depois eu gostaria de consultar as mulheres para saber se realmente é isso. Eu posso continuar dizendo isso nas palestras, né? Sem que me apedrejem por isso. Então, né, o egoísta, ele tem umas ideias brilhantes assim, e ele é o único beneficiado disso tudo. Um mundo que se exploda. Eu quero sorvete de pistache. E agora? Então, o caprichoso é assim. O egoísta é assim. Ele tem as ideias dele, ele não pensa nas consequências daquilo na vida dos outros. Né? Eu traço meus planos, então eu vou fazer assim, eu vou fazer assim, eu vou ganhar isso, eu vou receber assim, e aí vai dando tudo certo, e no final eu vou triunfar. Gente, e o mundo em volta de você? E Deus aqui? Qual o papel de Deus nessa vida? Eu sou o único? Eu me crio? Eu me redimo? Eu chego à minha salvação? Eu sou feliz por mim mesmo? E acabou. E a vida dos outros em volta? Ele não se interessa pelo próximo? Se isola? Ele não confia na equipe? Trabalhar em equipe com egoísta é terrível, porque se ele tem os planos dele, se ele tem os gostos dele, ele faz coisas da maneira que ele quer, e os outros? Onde é que você encaixa aqui? Como que o egoísta encaixa os outros no plano dele? Só se for em função do plano dele, não pelo bem dos outros. Então tem uma preocupação excessiva pelos próprios interesses. Né? Isso é uma doença. O que eu quero, quando eu quero, os gostos, a própria opinião. E apego também à própria posição. Não sei, a pessoa que de repente é carreirista, que busca um status, mas para que ela, né, senta essa complacência em si mesma, porque é o seu sonho que se realiza, porque o seu gosto, porque ela experimenta esse prazer, né, quase doentio, na própria satisfação, na própria realização. Bom, essas são as manifestações da soberba. Eu vou falar muito rapidamente sobre as manifestações da... Não vou falar não, vou deixar para lá, não vai dar tempo. Bom, depois eu mando o arquivo, se quiserem, vocês leem as outras manifestações da concupiscência, tá? Mas, aqui, vocês já viram algo que tem a ver com a vida de vocês. Vocês já perceberam, aqui é o que a gente falava, conhecer o inimigo. Conhecer o mecanismo do próprio egoísmo. Como eu sou egoísta. Nosso coração é um motor que sempre gira. Ele gira sempre, todo momento. A gente não consegue fazer parar de girar esse motor. Só que a gente escolhe o sentido, a rotação do motor. Ou ele gira para fora, ou ele gira para dentro. O girar para fora é o que a gente está buscando aqui. É o amor. O girar para fora é a nossa entrega.
é a nossa doação. É o nosso transmitir esse tesouro que nós temos dentro, do que nós recebemos, dos nossos dons. É viver o nosso dever na própria vida, nossa responsabilidade, por tudo que nós fizemos, que nós somos, que recebemos. O motor girando para dentro é o egoísmo. Nós buscando tudo para nós, para os nossos gostos, nossas opiniões, nossos planos, nossa satisfação pessoal, como eu quero, como eu gostaria. Mas a gente percebe, e essa é a nossa experiência também na própria vida, que quando o motor gira para fora e eu dou, e eu só dou, e eu só me entrego, aquele dia eu vou dormir cheio, preenchido, satisfeito, profundamente satisfeito comigo, em paz, feliz. E naquele dia que o motor só girou para dentro, e eu só busquei as atenções, os meus gostos, que fizessem as coisas como eu queria, aquele dia eu terminei vazio. Eu queria que aquele dia não tivesse existido na minha vida. Eu não cresci. Passou, acabou, não ficou nada. O motor só girou para dentro. Parecia que eu estava me enchendo, porque tudo era para mim, e não ficou nada. Efêmero. Acabou. Deus. É curioso, porque o coração de Deus só gira para fora. E aí você tem a sua criação, Deus que o fez, que não permaneceu em si, mas fora de si criou você. Deus que veio a esse mundo porque você tinha pecado e porque você vivia escravizada por esse pecado e não tinha outra maneira de se libertar senão essa de Deus vir a seu encontro e pagar esse preço, o preço por seu pecado, dar a vida no seu lugar e resgatá-lo para viver nesse amor pleno de Deus. Deus saiu de si e veio. Deus continua derramando a sua graça sobre nós, tentando nos encher dessa plenitude do amor em nós, saindo de si, girando para fora, dando tudo. E nos ensinando. Jesus Cristo é o modelo de como deve girar o nosso coração. Para que Deus, para que o projeto de Deus aconteça verdadeiramente. E nós vivamos a nossa vida em plenitude, como tem que ser. Experimentemos essa felicidade plena que Deus sonhou para nós. Mas que isso pode acontecer através do amor. Vivendo o amor dele. Expressando o amor dele. Agora, na prática, para fazer o programa de vida espiritual, é assim. O primeiro passo é fazer uma lista dos próprios defeitos e das próprias virtudes. Então, importante, sejam humildes para reconhecer também as virtudes, os positivos. Tá? É sinal de soberba não ser capaz de olhar para os pontos positivos. Tá bom? Então, 2 colunas. Positivo e negativo. Com todas as manifestações que houver, considerem as circunstâncias, ajuda a refletir. Então, quando eu estou em casa e meu esposo gosta de ver jogo na televisão, eu sempre fico irritada e jogo um copo de cerveja nele. Isso aí. Quando eu chego em casa cansada, eu não gosto de dar atenção para o meu esposo. Né? Ele sempre quer precisa um pouco de carinho e eu nunca dou atenção. Quando eu chego em casa, eu adoro falar e não sei se meu esposo está me ouvindo, mas eu quero falar. Não importa se ele está ouvindo. E que ele que aguente. Enfim, vão colocando as manifestações dessas paixões e através dessas manifestações vamos fazer uma reflexão sobre a raiz, o defeito, a paixão dominante em cada uma. Tá? Porque eu vou perceber que eu sou autossuficiente, eu percebo que com essa atitude eu sou individualista, percebo que com essa atitude, na verdade, eu demonstro insegurança, e vamos vendo. Tá? Aí, no final, a gente vai chegar à conclusão de qual é a paixão dominante. De repente tem 2 que mais ou menos estão aí, mas tem uma que se destaca mais. Okay? Vou ler rapidamente uma lista de defeitos e virtudes contrapostos, para que vocês entendam também, na hora de fazer a lista,
o que é o vício, ou o que é a paixão, ou a manifestação da paixão, e o que é a virtude oposta. Porque se você descobrir que a sua paixão dominante é uma, eu já vou lhe dizer qual é a virtude que você tem que trabalhar. Quando a gente fala ser de santos, como o Pai do Céu é santo, para cada uma de vocês, santidade se traduz em uma coisa muito específica. A santidade não é um conceito vago. É a perfeição no amor. Mas, de acordo com a paixão dominante em vocês, ela adquire um aspecto muito específico e concreto. Por exemplo, sou orgulhosa para minha santidade. A virtude que eu tenho que conquistar na minha vida para viver a perfeição no amor é a humildade. Orgulho, humildade. Vaidade, pureza de intenção. O vaidoso, ele sempre busca a estima, né? Ele precisa atuar realmente de acordo com seus deveres, para agradar a Deus, e não para que os outros vejam. Então, pureza de intenção. Amor próprio, caridade ou desprendimento de si. Tá? Então, são esses três conceitos opostos, tá? Esses três pares de virtudes e defeitos. Orgulho, humildade, vaidade, pureza de intenção, amor próprio, desprendimento ou caridade. E agora, rapidamente, umas manifestações. Se quiserem, precisam anotar, depois eu mando o arquivo para vocês. Tá? Autossuficiência, dependência, presunção, confiança na graça de Deus, ira, mágoa, perdão, aspereza, docilidade, impaciência, paciência, ambição, desprendimento, triunfalismo, mansidão. Depois a gente pode falar sobre o que é mansidão, mas agora não dá tempo. Racionalismo, fé, desalento, confiança. Isso em relação com o orgulhoso. Em relação com a vaidade, respeito humano não é respeito pelo próximo. Respeito humano é o medo do que os outros pensam. Esse é o conceito, tá? Respeito humano, temor a Deus. Fingimento, simplicidade. Inveja, estima. Hipocrisia, sinceridade. Timidez, brio, confiança. Depois, dentro do amor próprio, caridade, desprendimento. Individualismo, abertura às necessidades dos demais. Caprichos, serviços desinteressados. Espírito calculista, generosidade. Busca do próprio interesse, entrega pelos demais. Isolamento, intercomunicação. Depois, vocês vão ver também em relação com concupiscência, preguiça, né? Assim. Isso ajuda na hora das manifestações. Exatamente. Isso pode ser um processo de 1 mês, 2 meses, 6 meses. Fazer isso que a gente está falando agora. Isso não é dever para amanhã, tá? Dever de casa pode ser longo, tá? Mas é importante. Sim, eu mando para vocês escrito como está aqui. Tá bom? E depois também explica um pouquinho como é o programa de vida espiritual, as características que deve ter. Mas, desde logo, entendendo esse mecanismo do egoísmo da própria pessoa, começar a determinar exercícios de virtude. Então, eu percebo e exercícios de acordo com os âmbitos da nossa vida, com as relações que nós temos. Então, o programa deve ser dividido da seguinte maneira. Depois de determinar qual é a paixão dominante e as manifestações, que a gente já falou, eu vou dizer como trabalhar isso. Então, depois, no trabalho pessoal, eu coloco relações com Deus, relações comigo, relações com os outros. Imagine, eu tenho um presente. O meu egoísmo se manifesta em todas as minhas relações. Todo o tempo. Toda a minha vida. Tudo que eu faço, o que eu penso e o que eu digo, está permeada de amor e de egoísmo. Mais de um, mais do outro. O nosso amor não é perfeito. Onde chega a perfeição do nosso amor, daí para frente é egoísmo. Nós sempre temos alguma coisa. O amor perfeito é gratuito. Tudo o que nós fazemos é por um amor perfeitamente gratuito? Dificilmente. Nossa Senhora, provavelmente. Nós? Não. Mas a gente está lutando para isso.
Vamos colocar amor aqui. Vamos fazer esse amor mais perfeito, com a graça de Deus. Então, relações com Deus, comigo, com os demais. Eu vou colocando. Por exemplo, relações com os outros. Eu sou vaidoso, não me justificar diante dos outros. Dizer, quando eu discutir com meu esposo, meu bem, você tem razão. Nossa, heróico. Heróico. Coisas práticas. Coisas práticas. Essa é a meta. Essa é a meta. Santidade, céu. Ok? Para mim significa humildade. Um coração manso. Pureza de intenção. Tá? E assim, vou fazendo o programa. Tá? Provavelmente tem um ponto que vocês destacam, que é o mais importante de todos. Coloquem ali em cima para não esquecer nunca. E todos os dias revisam esse ponto. Hoje cumpri isso. Minha meta de hoje, que era fazer esse comentário, essa ação, pensar dessa maneira. Todo dia tem que lembrar disso. Quanto mais específico, melhor. E depois, vocês podem também ir repassando isso com o diretor espiritual, está aqui acompanhando, vai direcionando. Né? A direção espiritual nos proporciona esse tempo para que a gente monte, né, junto ao diretor, esse programa. Plano de vida, né? Então, assim, a gente pode, como nós temos mensalmente a direção espiritual, e devagarinho, né, montando. Então, junto ao diretor, ir fazendo todos esses passos. Acho que é importante, porque dessa forma eu estou anunciando, tá? Eu estou fazendo um pouquinho de propaganda da direção espiritual. Todo mundo se nós temos a direção espiritual. O movimento ele tem esse presente, que é a direção espiritual mensalmente, que um sacerdote nos acompanha. Então, todo mês existe a possibilidade de sentarmos ao lado do sacerdote e fazermos a nossa direção espiritual, né? Que ele nos ajude na nossa vida espiritual, construir a nossa vida espiritual. Então, acho que com esse material que o Padre André vai nos enviar, uma boa partida, sim, para que... Na verdade, aqui está o ponto de partida e o ponto de chegada. A direção espiritual, o acompanhamento para você chegar à meta. Aqui, o céu, né? Cumprimento da missão, vivência dessa virtude, santidade. É o diretor espiritual que ajuda, né, a descobrir o que Deus está pedindo, né, encontrar as forças e os meios para poder ir cumprindo. E fazendo esse caminho espiritual. Tá? Que é um caminho de perseverança, né, de constância, né? Quanto mais nós conseguimos, né, ser constantes, né, na busca, né, fazer tudo que a igreja nos oferece, né, os sacramentos, as orações, a formação, direção, tudo que os meios, né, que Cristo coloca à disposição para que a gente possa caminhar e crescer. Isso. Bom, agora o dever de casa é muito prático e exige muita reflexão e também muita sinceridade para encontrar o que está no fundo de cada atitude, de cada palavra. E não é um exercício fácil. É difícil você ter que olhar para o seu melhor e para o seu pior. É difícil você ter que se confrontar consigo e descobrir seus defeitos, descobrir suas paixões, descobrir aquilo que não serve, que não presta, que afasta do caminho de Deus. E é difícil você trabalhar nisso para superar. É um martírio diário de você viver heroicamente certas virtudes e criando certos hábitos. Mas também ajuda a analogia da academia. Não queiram ser santas hoje. Busquem a santidade de hoje. Mas vocês não vão ver o ideal do projeto de Deus hoje. Não adianta pegar os halteres de 50 quilos,
sem ter passado pelos de 5, pelos de 10. Então, começa com 15 abdominais, depois passa para 20.